Olá, eu sou o professor Givanilson Soares e agora nós estamos começando mais uma aula de arte. Vamos conversar nessa aula de hoje sobre o Recife de ontem, de hoje, mais especificamente os espaços de convivência. Nós vamos olhar para a nossa cidade, olhar para alguns espaços aqui do Recife, mas não com aquele olhar simples do dia a dia, né, que a gente passa e muitas vezes não percebe as coisas. Nós vamos olhar para a arte, como esses espaços possuem obras de artes, ou às vezes o próprio espaço é uma verdadeira obra de arte e a gente nem percebe. Então vamos olhar com mais detalhes. E aí eu vou te convidar a fazer esse passeio aqui pela cidade do Recife, observando esses espaços, o que era que existia antes, o que é que mudou para os dias atuais. E da próxima vez que vocês andarem pelas ruas do Recife, vocês vão começar a olhar para os espaços, para os monumentos, para os prédios e perceber ali quanto de arte, o quanto nós temos de beleza aqui na nossa cidade. Mas antes, temos os nossos recadinhos que vocês conhecem, conhece quem está sempre acompanhando as aulas, mas tem sempre gente nova chegando por aqui. E nós temos três possibilidades, vocês estão vendo aí na tela, três possibilidades de acompanhar essa aula. Bom, para acompanhar a nossa aula e interagir em tempo real, vocês podem acessar o aplicativo Educa Recife. Para acessar o aplicativo, vai aparecer um QR Code na sua tela agora. Opa, olha aí, apareceu o QR Code, você vai apontar a câmera do seu celular para baixar o aplicativo. Com ele, você vai interagir com a gente, inclusive, falando em interação, quem está por aqui é a professora Kedma. Tudo certinho, professora, por aí? Tudo certo, professor. Eu já estou aqui esperando a aula do professor Givanilson. Ele que sempre traz coisas novas, né? Novas aprendizagens para a gente. Você já está preparado? Você já está preparada para mandar a sua mensagem? Eu sei que vocês estão por aqui, certo? Eu vou acompanhar as mensagens e o professor vai, como sempre, né, trazer uma aula maravilhosa para cada um de vocês. Olha aí, muito obrigado, professora. Então, fica aí. Você que está no aplicativo, permanece aí com a gente, vai conversando e ela vai passando as mensagens para cá. O aplicativo é uma das formas que você tem de acompanhar a nossa aula. Outra forma é pela TV Nova. Você pode assistir todos os dias ao vivo, a partir da TV Nova, canal 22.3, as nossas aulas. São transmitidas por lá todos os dias. TV Nova, aplicativo. E a terceira é o canal do Educa Recife lá no YouTube. Você coloca Educa Recife no YouTube e aí você vai ter acesso às outras aulas também. Elas são postadas todos os dias. Lá você pode curtir, comentar, compartilhar com os seus amigos. Eu, professora Kedma, e aqui no estúdio também junto com a gente, o Clisman, está aqui fazendo a interpretação de Libras dessa aula. Você está vendo aí no cantinho da tela, ele está aqui fazendo um trabalho, fazendo com que essa aula seja mais acessível, mais pessoas consigam acompanhar aqui os conteúdos. Além disso, nós temos por trás das câmeras, vocês não estão vendo, uma belíssima produção. Está aqui a Vanessa e o Billy fazendo com que essa imagem, os cortes, tudo aqui chegue aí para você da melhor forma possível. Criando uma experiência, você está aqui num mergulho educacional e essa experiência que você tem é proporcionada por essa linda produção. Olha aí as ruas do Recife aparecendo para a gente. Aí a gente consegue até perceber um momento de uma rua mais tranquila, né? Se você for dar uma volta agora nesse horário no centro do Recife, você vai perceber que nós temos essas lojas que estão fechadas aí, boa parte delas estarão abertas. Muita gente vai estar circulando pelas ruas do Recife. Provavelmente essa imagem aí foi captada num domingo, né? Está um dia mais tranquilo, nós temos a ciclofaixa ali, os condes, as pessoas passeando, caminhando. Então a gente está ali andando, circulando nas ruas, muita gente para lá e para cá, todos os dias, todo aquele movimento, mas acaba não percebendo que essas ruas da nossa cidade, aqui do centro do Recife, e outras ruas espalhadas por todo o Brasil, têm muita arte para mostrar. E muita coisa mudou com o passar do tempo. Então vamos começar
por um bairro aqui, né, por uma região aqui do Recife, muito conhecida, muito famosa, o Recife Antigo. Tem vários eventos, muita coisa acontece no Recife Antigo, todos os anos, em todo momento. E principalmente nas datas mais festivas, quando eu falo datas festivas, as comemorativas, principalmente o Carnaval, né? O Carnaval atrai muitos turistas para o Recife Antigo. Então, se a gente pensa em Recife Antigo, ele traz muitas construções, muitos prédios, muitos monumentos históricos, conta um pouquinho da nossa história também, e é um espaço que é preservado, vai se manter mais ou menos como era há muito tempo atrás. Então o Recife ele vai surgindo, né? Essa parte mais próxima do mar, mais próxima do litoral, que era onde a gente recebia e ainda recebe pessoas até de outros lugares do mundo. E aí a cidade começa a ser construída por aí. Cada período vai trazer suas necessidades, vai trazer uma forma de construção de prédios e outros espaços. E aí quando a gente olha para o Recife Antigo, estou vendo essa imagem aí, quando a gente olha, a gente percebe cores, a gente percebe a forma como essas casas, né, esse casario e esses outros prédios eram construídas, a gente percebe que é bem diferente da forma como os prédios são construídos hoje. Então, quando a gente olha para uma rua como essa daí, Rua do Bom Jesus, a gente consegue perceber muitas diferenças na arquitetura, na forma, nas cores, como as pessoas construíam esses espaços. Muito. E hoje andando nessa Rua do Bom Jesus, a gente consegue perceber ainda muitas diferenças, mas ela ainda era bem diferente do que se apresenta hoje. É normal, o tempo vai passando, as coisas vão mudando. E, claro, há muitos anos atrás, essa rua, que a gente conhece hoje como Rua do Bom Jesus, era chamada aí, ó, Rua dos Judeus. Essa imagem aí de 1855. Então a gente começa a perceber que as casas, as sacadas, né, ali tudo vai ser modificado com o passar do tempo. O piso, né, ali o asfalto que na verdade não tinha, e depois vai ser colocado pedras aí no chão, e essas pedras, quem estiver andando lá pelas ruas do Recife ainda vai encontrar essas pedras. Esses espaços eram espaços, quando a gente diz espaços paisagens, espaços de convivência, era um espaço onde as pessoas conviviam, onde as pessoas se conheciam, iam para o comércio, faziam compras, trocas. E hoje, a gente tem muito disso? Tem. Se você for analisar o comércio hoje no centro do Recife, ele é bastante intenso. Chegou aqui no centro do Recife, tanto por aqui quanto no Recife Antigo, a gente consegue, no centro, quando a gente fala que é o Conde da Boa Vista, por exemplo, nós vamos encontrar diversas lojas, diversos centros comerciais, onde as pessoas estão ali oferecendo serviços, onde estão vendendo produtos. E aí pensar, poxa, mas o que é que tudo isso tem a ver com a arte? Quando nós pegamos esses espaços e olhamos para ele de uma outra forma, de uma forma mais sensível, a gente consegue perceber muitas obras de artes presentes aqui no centro da nossa cidade. Então, da próxima vez que vocês estiverem circulando pelo centro do Recife, estiverem andando ali pela Rua do Bom Jesus, com certeza vocês irão encontrar diversas obras de arte. A paisagem em si é uma obra de arte e que vai mudando. Quantas pessoas não pararam ali pela Rua do Bom Jesus e já pintaram telas, já pintaram quadros influenciados pelaquela paisagem tão bonita? E isso mesmo, vai pintando, fotografia, tudo pode virar arte. Nessa Rua do Bom Jesus nós encontramos também alguns monumentos, algumas imagens que são de figuras que são importantes para a nossa história. Então, quando a gente pensa arte e história, muitas vezes a gente vai ter uma relação muito próxima. O que é que a gente encontra aqui no centro do Recife? Existe um circuito chamado Circuito dos Poetas, por exemplo. E aí, nesse Circuito dos Poetas, nós vamos encontrar representada imagens de diversos poetas.
Muita gente, quando está passando aqui pela cidade, e principalmente os turistas, principalmente pessoas que moram fora do Recife e vêm para cá, costumam tirar fotos nesses locais, foto com esses monumentos, fotos, registrar o momento nessa paisagem que é tão bonita e que, por ser tão bonita, tem que, claro, ser preservada. A gente precisa preservar esses espaços. Então, ali a Rua do Bom Jesus, se você for caminhar hoje pela Rua do Bom Jesus, por volta das 10 horas da manhã, né? Estamos aqui 10 e pouca da manhã, se você vai caminhar por essa via, você vai perceber que o movimento lá é um pouco menor do que um centro comercial. Se você for por ali pelo lado do Mercado São José, que também possui diversas obras de artes. Então, o movimento vai ser dado também pela grande quantidade de comércio. Mas essa Rua do Bom Jesus, se você for caminhar por ela no domingo, você vai perceber que ali nós temos a Feirinha do Bom Jesus, onde nós temos diversas peças de artesanato, de arte, que vão estar ali tomando as ruas. Essas ruas, essas paisagens, esses espaços de convivência vão, claro, com o passar do tempo, a história vai acontecendo, a sociedade vai mudando e esses espaços aí vão se transformando. Saí um pouquinho aqui do centro do Recife, vou lá para Boa Viagem, ó, 1950. Essa imagem aí, o registro de 1950, na praia de Boa Viagem. Percebam como essa paisagem mudou, se modificou com o passar do tempo. Quem já foi lá em Boa Viagem, já teve a oportunidade de andar ali pela orla de Boa Viagem, vai perceber que existe muita diferença aí. Mas para facilitar, de repente alguém que está assistindo essa aula não deu uma volta por lá, ainda não foi, eu vou colocar uma imagem mais atual. Mesmo espaço, só que de uma forma mais atual. A imagem também se mostra colorida. Orla de Boa Viagem. Alguém já teve essa oportunidade de dar uma volta, dar uma caminhada, fazer uma caminhada ou tomar um banho ali na praia de Boa Viagem? Se você já foi, já você conhece. Se você conhece, coloca aí no chat para a gente. Professora Kedma já teve a oportunidade, gosta da praia de Boa Viagem? Gosto sim. É uma praia que eu frequento demais, inclusive. Eu gosto de fazer as minhas corridinhas, né? Por enquanto, não está sendo tão legal, né? Porque está chovendo bastante ultimamente, né? Não estou indo tanto. Mas gosto sim. Conheço bastante essa Bastante. orla. E ali, nessa orla de Boa Viagem, esses prédios que são construídos, traz esse aspecto mais moderno, mais atual. Mas nós encontramos também nesses espaços aí as obras de arte. Nós encontramos a arte presente também dentro desses espaços de convivência. Aqui, voltando para o centro do Recife, nós temos o Parque 13 de Maio. E no Parque 13 de Maio a gente encontra também um local mais arborizado no centro urbano da nossa cidade, mas que também respira arte. E aí, quando a gente fala arte, nós temos a arte no espaço, a arte que faz parte da paisagem, mas não é difícil a gente também encontrar os artistas de rua no centro da nossa cidade, nos espaços de convivência, e nós vamos ver outros espaços aqui. Além do espaço em si, há uma grande quantidade de artistas que fazem as suas artes na rua. E aí, as mais diversas linguagens. A gente vai encontrar teatro, e aí, vez ou outra, nós vamos encontrar pessoas, por exemplo, no semáforo, fazendo um teatro, personagens, que aí as figuras, por exemplo, dos palhaços aparecem ali, e esses palhaços que vão estar ali com um determinado objetivo, seja chamar atenção para uma loja que acabou de abrir, seja instruir as pessoas no trânsito, porque ali nós temos uma faixa de trânsito e eles fazem com que as pessoas passem na faixa de trânsito. A arte, por exemplo, presente em pontos de vacinação para crianças e geralmente tem aquelas figuras ali de palhaços para fazer, para alegrar aquele momento. Então a gente percebe a arte do teatro, percebo também a música nas ruas, pessoas que estão tocando dentro dos coletivos, dentro do metrô, nesses espaços onde as pessoas estão circulando, resolvendo os problemas, indo ao trabalho, voltando do trabalho. A arte ela vai estar presente de diversas maneiras. Teatro, música, eu vejo malabaristas, eu vejo pessoas que sentam na calçada e
É um mais raro, mas a gente consegue encontrar. Eu já vi muitas vezes na Rua da Imperatriz pessoas que fazem caricaturas, desenho. Então você vai lá, coloca uma foto, você fica sentado e ele faz uma caricatura sua. Então essa arte, o centro da nossa cidade, seja há muito tempo atrás, seja atualmente, vai estar sempre permeado aí por arte. A arte ela vai sempre estar presente. O que acontece muitas vezes é que no dia a dia, na correria, a gente acaba passando por paisagens como essa daí, o bairro da Torre, vocês estão vendo aí, Rio Capibaribe, bairro da Jaqueira, zona norte do Recife. Muitas vezes a gente passa por esses espaços e não percebe alguns detalhes. Algo que está sendo, que foi construído ali e que foi pensado também. A gente acaba passando no dia a dia e isso vai ficando para trás. E não percebe, muitas vezes a gente não tem esse olhar mais sensível para a paisagem. E falando na arte e também, às vezes, na preservação. A gente precisa também pensar no processo de preservação da natureza, não jogar lixo, não jogar garrafas. Isso faz parte, infelizmente, da paisagem também, que com o tempo vai mudando. E nessa imagem especificamente, o que é que a gente percebe de diferença? Se eu olhar para esse lustre, eu percebo que esse lustre ele tem um formato ainda muito antigo. Essa parte, esse poste que vocês estão vendo aí de iluminação. Em contraste, então eu tenho um poste de iluminação que me remete a uma imagem antiga do Recife. Ele está sendo preservado a como foi colocado há muitos anos atrás, mas lá no fundo eu já percebo também a mudança, que é a modernidade. Lembra daqueles prédios que eu mostrei lá no início da aula, que fala do Recife Antigo, as sacadas, como os prédios, como as casas eram construídas? E olha nessa imagem os prédios lá atrás, gigantescos, de vários andares. Então, numa mesma imagem, numa mesma paisagem, a gente consegue perceber elementos diferentes. E eu tenho, quando eu falo, falei um pouco do processo de poluição, olha o que nós temos aí. O rio Capibaribe é considerado o sétimo rio mais poluído do Brasil. É receptor de grande quantidade de esgoto doméstico, in natura e efluentes industriais. Então, infelizmente, nós temos nossa cidade do Recife, conhecida muitas vezes até como a Veneza brasileira, uma cidade cortada por rios, que tem várias pontes, uma cidade cortada pelo rio Capibaribe, que infelizmente é o mais poluído, um dos mais poluídos do nosso país. Então a gente precisa pensar nisso também, em formas de diminuir essa poluição. Seguindo para as paisagens de antes e de hoje, ao mesmo tempo que eu encontro no Recife prédios mais atuais, modernidade, internet, a gente consegue encontrar outros espaços de convivência mais antigos, que são preservados daquele jeitinho. E um desses espaços, alguns desses espaços, são as igrejas. Se você andar aqui pelo centro do Recife, vai perceber que, lembra naquela aula de história que a gente falou sobre a religião católica, que era oficial aqui no nosso país no período da colonização? As igrejas, elas foram construídas, o catolicismo era muito forte e elas foram sendo preservadas com o passar do tempo. E aí, dentro da nossa cidade, nós vamos encontrar diversos espaços, diversas igrejas como essas, que vai nos levar, que a gente faz uma viagem histórica quando entra numa igreja como essa aí, do Santíssimo Sacramento, no bairro de Santo Antônio. Quando a gente passa ali na Catedral de São Pedro dos Clérigos, então a gente já percebe que se atualmente as pessoas fossem construir um prédio, um espaço para ser uma igreja, vou construir aqui um espaço, ele vai ser uma igreja. Dificilmente seria construída dessa forma aí. E a gente percebe a grande preocupação nesse período aí de mostrar o espaço de uma forma diferente e tem traços semelhantes, mesmo sendo igrejas diferentes, em locais diferentes, olha a semelhança de uma para outra. Existe um padrão arquitetônico, um padrão artístico, tanto externo quanto interno. Basílica e convento aí, Nossa Senhora do Carmo. Então a gente encontra lá na Praça do Carmo. E quantas pessoas passam todos os dias ali pela Praça do Carmo e de repente nem entram ou não prestam atenção nos detalhes presentes aí
nos detalhes presentes nesse espaço, nessa igreja. Então, Basílica de Convento, Praça do Carmo, que inclusive é um local também que costuma ter alguns eventos, por ser uma praça, um pátio bem grande. E aí, quando a gente fala nesses espaços, né, religiosos, nós temos outros também aí que não são religiosos, como o Quartel do Derby, antigo Mercado Coelho Sintra, hoje é sede da Polícia Militar. Se fôssemos construir, imagina, vou construir a sede da Polícia Militar em Pernambuco, uma nova sede, será que ela teria esse formato aí? Provavelmente não. Esse espaço aí ele é preservado, porque vai contar um pouco da história, o que era que acontecia, como era que as pessoas se comportavam naquele momento, mas, claro, as coisas mudam e atualmente as necessidades são outras, os espaços mudam. Eu tenho aí Palácio do Campo das Princesas. Olha a quantidade de espaços legais aqui dentro da nossa cidade que faz com que a gente volte um pouquinho no tempo e que a gente compreenda também que a arte como era vista de uma outra forma. Palácio da Justiça, e aí eu tenho aí na Praça da República. E aí, junto ao passar do tempo, esses espaços, eu tenho também a modernidade chegando. E eu trouxe para a gente um espaço onde pessoas circulam todos os dias, mas que traz essa quê de modernidade. Se antigamente as pessoas andavam de bonde, de charretes, de carroças, hoje nós temos aqui o metrô do Recife. E dentro desse metrô do Recife, um espaço onde as pessoas convivem, onde as pessoas estão todos os dias circulando, nós também temos a presença da arte em painéis que estão espalhados principalmente dentro da Estação Central. Dentro da Estação Central do Recife nós temos um museu também com máquinas antigas, né, que eram usadas no início aí dos trens, dos metrôs. A gente vai encontrar alguns painéis dentro dessa Estação Central do Recife, fora, claro, os artistas que estão ali circulando, fazendo música, muitas vezes dentro das composições, né, dentro dos vagões. Uma circulada que você der no Recife, você sai aí do seu bairro, vai lá no centro, na Estação Central do Recife e volta, você vai perceber que no caminho você vai encontrar muita arte. E a gente começa a pensar, será que eu também posso produzir arte para esses espaços? Pode sim, eu conheço muitas pessoas, muitos artistas de diversas linguagens que produzem arte e elas estão espalhadas aí pela cidade. Uma curiosidade com relação ao metrô. O metrô do Recife é o terceiro sistema metroviário mais antigo do Brasil, além do segundo mais extenso do país. Se você não teve a oportunidade, o metrô é algo transporte que é até bem mais rápido, um dos mais rápidos que nós temos aqui na nossa cidade. Então você vai conseguir aí se deslocar, né, do bairro aqui para o centro de forma bem tranquila, vamos dizer assim, dependendo do horário, pelo metrô do Recife. Depende do horário, por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente ao mesmo tempo, e aí quem anda de metrô sabe que no horário de pico, né, naquele horáriozinho ali, 5h30, 6 horas da manhã, até às 8, lá vai ter muita gente. Então, mas não é o caso da gente falar aqui. Vamos continuar falando dos espaços de convivência que trazem essa arte. E um dos espaços aqui do centro do Recife, um dos locais que eu mais gosto aqui, ó, Casa da Cultura Luiz Gonzaga, antiga casa de detenção do Recife. Antigamente era uma prisão, uma detenção, hoje Casa da Cultura. Dentro da prisão, vocês sabem, né, tem as celas. Cada cela dessa hoje é um espaço onde traz principalmente peças de artesanato. E aí nós temos trabalhos de artesãos de todo o Brasil e, claro, principalmente aqui do nosso estado, lá na Casa da Cultura. Fica perto da Estação Central do Recife. Ó, desceu na Estação Central, tem o Museu do Recife ali, o Museu dos Trens Antigos e tal. Você dá atravessa a rua, você já está dentro da Casa da Cultura. E aí você vai encontrar dentro da Casa da Cultura muitas obras de arte. Você já teve a oportunidade de visitar a Casa da Cultura? Não? Fala com o responsável, fala com o pai responsável, tal, para dar uma visitada lá. Às vezes tem eventos também no pátio externo. A professora Kedma já foi para a Casa da Cultura, já deu uma voltinha por lá, já viu os artesanatos que tem lá? Já vi. Inclusive, a estrutura da Casa da Cultura é bem interessante, né? Se vocês tiverem a oportunidade,
vão lá, façam um passeio. A vantagem é porque fica bem pertinho do metrô. Terminou a visita, já vai pegar o transporte para casa, né? Na verdade, Recife é riquíssimo em arte, né, Pois é. professor? Eu quero já agradecer, né, viu? Aproveitar o embalo, agradecer. Nossa aula já está chegando ao fim. Muito obrigado Sim, aí pela interação. eu quem agradeço sempre por aprender coisa nova. Hoje em dia, a partir das aulas do professor Givanilson, eu olho Recife com mais detalhes, tá? Eu consigo enxergar essa arte que ele explica para vocês. Até a É, próxima! coisa boa. E é isso. Começa a andar pela cidade, olha para os muros, para as ruas. Você com certeza vai identificar obras de arte e isso vai te influenciar também. Isso vai te inspirar para que você crie artes também. Vou deixar aqui o convite, terminar a aula de hoje, para que vocês conheçam a Casa da Cultura. Vocês vão ver que tem muita cultura, muita arte, muito artesanato por lá. A gente fica por aqui. Mas amanhã tem mais e amanhã tem debate na aula da professora Abigail. A aula de português está imperdível. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.